Olá, meus queridos alunos, é uma satisfação enorme, tá, da minha parte, estar aqui com vocês de novo, presente, para que nós possamos continuar, tá? Mais um assunto da nossa disciplina de Geodésia e Geociências, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre os tipos, tá, os modelos terrestres, tá ok? Um assunto muito importante também no curso de vocês aí, de técnicos em agrimensura, tá ok? Então, eu queria convidar vocês, vir aqui comigo nessa tela, tá? Vocês prestassem um pouquinho de atenção para que nós possamos dar continuidade, tá? E nós vamos falar agora um pouco sobre isso, né? Como todos já sabem, eu sou o professor André, tá? Sou especialista em topografia e sensoriamento remoto, tá ok? Tenho outras qualificações, tá? Também sou geógrafo, sou graduado em tecnologia em construção de edifícios, tá? Sou especialista em cálculo estrutural e também sou especialista em auditoria e perícia de obras civis, tá ok? Então, estou aqui com vocês para ajudá-los, tá? E disseminar um pouco do meu conhecimento, tá? Dentro dessa área de conhecimento que é tão importante, tá? Dentro da área de agrimensura. Então, vamos falar sobre os modelos terrestres, tá ok? Queria que vocês prestassem um pouco de atenção, tá? Que nós vamos falar aqui sobre um dos três principais grandes ambientes físicos da Terra, que no caso é a litosfera, tá? A litosfera, tá? Etimologicamente falando, ela vem do grego, tá? E litos, que significa pedra, tá? É a camada mais externa do planeta Terra, tá? É rochosa, tá? E é constituída por rochas e solos, tá ok? No caso da Terra, ela é formada pela crosta terrestre e por parte do manto superior. Então, quando vocês ouvirem falar sobre a crosta terrestre, você vai estar falando sobre um grande ambiente físico da Terra, que também significa litosfera, tá ok? Vamos lá. É um dos três principais ambientes, como eu já falei, da Terra, né? Ao lado da hidrosfera e da atmosfera, ou seja, são esses três, tá? Litosfera, hidrosfera e atmosfera. Quando falarem para vocês sobre os grandes ambientes físicos da Terra, tá? Nós vamos falar sobre esses três. Quais são? Litosfera, hidrosfera e atmosfera. Bem? Esses três ambientes, eles formam aquilo que a gente conhece como biosfera, tudo bem? Então, ela é composta pelo quê? Tá? A litosfera, ela é composta pelas rochas ígneas, tá? Sedimentares e metamórficas, tá? Muito estudado no campo da geografia também, tá? E na geologia também. A litosfera, ela cobre toda a superfície da Terra, desde o topo do Monte Everest até as profundezas das fossas marianas, tá ok? Ou seja, são os dois pontos, né? Um é o mais baixo da Terra e o outro é o mais alto da Terra, tá ok? É o Monte Everest e as fossas marianas. Nas regiões continentais é constituída principalmente por rochas graníticas, tá? Ricas em alumínio e silício. A crosta continental, também denominada de Sial, tá? Ela tem esse nome aí, crosta. Quando falar em crosta continental, você vai falar também crosta Sial, tudo bem? É a mesma coisa. A palavra é sinônimo. Já nas áreas oceânicas predominam as rochas basálticas, tá? São a crosta oceânica, composta por minerais ricos em silícios e magnésio, denominada de cima também, tá? Então, quando pedir para diferenciar entre Sial e cima, você já vai saber como fazer, né? Quando eu falar de Sial, tá? Eu estou me referindo à crosta continental. Quando eu me falar de cima, eu vou estar me referindo à crosta oceânica, tá ok? Tá dando para entender até aí? Vamos seguir. Então, aqui a gente tem um esquema, né? Que está mostrando aqui sobre a superfície terrestre. Nós temos dois modelos, um dinâmico e um estático, tá? Vamos falar aqui do modelo estático, tá? Que é o córtex oceano, tá? Ele varia de 6 a 12 quilômetros, tá? De espessura, enquanto que o córtex continental ele varia de 25 a 70 quilômetros, tá ok? Então, aqui ele fica acima do manto superior, tá? Deixa eu colocar o meu laserzinho aqui para vocês prestarem um pouquinho mais de atenção e focar mais no que eu estou falando, tá bom? Então, ele fica aqui, tá? Nessa zona de transicional aqui, tá? Acima da zona transicional. Logo depois, nós temos o manto inferior, tá?
Eu estou mostrando isso aqui no 2D para vocês, mas eu já vou mostrar aqui da outra forma também, tá? No plano 3D, essas camadas aí. Temos o manto inferior, tá? Logo mais abaixo nós temos o núcleo externo e o núcleo interno, como todos vocês já conhecem, tá ok? Então, vindo para cá para o outro, nós já vimos o modelo estático, tá? É baseado aqui na composição química das camadas, tá bom? Nós temos também aqui o modelo dinâmico, tá? Que está baseado aqui no comportamento mecânico dos materiais, ou seja, como essas mesmas características aqui, esses mesmos itens aqui, eles trabalham, tá? Como eles fazem mecanicamente, tá? Como eles se movimentam. Aí nós temos aqui a litosfera, né? Que vocês já sabem o que é. E aí nós podemos observar, tá? Que o córtex oceano mais o córtex continental, ele forma aquilo que a gente conhece como toda aquela camada conhecida como a litosfera, tudo bem? Que é a camada mais externa da Terra, certo? Logo abaixo nós temos a estenosfera, tá? É uma camada ali que fica pouco abaixo do plano superior. E nós temos a mesosfera, tá? Logo abaixo disso nós temos ali um nível, né? Que é o nível que fica entre o núcleo externo e o nível D. A gente conhece isso como endosfera, tá? Está envolvendo aí o núcleo externo e o núcleo interno, tá? A endosfera. Tudo bem? Tá dando para entender até aí? Vamos continuar. Aqui nós temos as camadas, né? Nesse ponto de vista aqui, temos a crosta terrestre, tá? Eu acho melhor a gente começar de dentro, né? Então, vamos falar um pouco aqui do núcleo. Temos o núcleo, tá? Que é a camada mais interna da Terra. Logo depois, nós temos aqui o manto, tá? Ele fica entre a crosta terrestre e o núcleo, tá bom? E por último, nós temos aqui a crosta terrestre, tá? Conhecida também como, que a gente falou lá no início, eu sei que vocês não esqueceram, tá? Nós conhecemos a crosta terrestre como a litosfera, tudo bem? E acima dessa crosta terrestre, nós temos aí, ou nela, né? Nós temos os continentes situados sobre as placas tectônicas, tá ok? Ou seja, são placas que se movimentam. Aqui nós temos um outro esquema também, tá? E aqui nós temos a espessura dessas camadas, né? Da crosta terrestre, ela varia e fica entre 8 a 40 quilômetros, tá? No manto superior, nós temos uma espessura que fica aí em torno de 600 quilômetros, tá? De uma ponta a outra. No manto inferior, nós temos aí uma espessura aqui, ó, que fica entre 2.250 quilômetros, tá ok? No núcleo externo, nós temos uma espessura aí que varia entre 2.250 quilômetros, tá, pessoal? E no núcleo interno, nós temos aí uma variação aqui, né? Uma distância, né? Uma amplitude aqui de espessura que vai de 1.300 quilômetros, tudo bem? Então, aqui o mais importante, né, que nós estávamos vendo, no assunto que a gente está vendo aí, é a questão da crosta, né, que é conhecida como a litosfera, tá? Então, ela fica aí essa espessura dela fica entre 8 a 40 quilômetros, tá bom? Vamos lá. Comparada às outras, ela é uma das menos espessa, não é verdade? Vamos continuar? Aqui nós temos de falar um pouquinho sobre as placas tectônicas, tá? Pouco abaixo da crosta terrestre, né? Nós temos aí as placas tectônicas, né? Espalhadas pelo mundo, tá? Então, ficou dividido dessa forma, tá? São placas, tá? Que elas ficam em constante movimento, tá? E uma vez que elas se movimentam, elas causam, né? Um efeito, e esse efeito, ele pode gerar algumas consequências, tá? Para os seres humanos, tá? Então, nós temos aqui toda essa região aqui da América do Norte, Central e do Sul, nós temos algumas placas, tá? Temos aqui a placa norte-americana, temos aqui a placa do Pacífico, temos aqui a placa do Caribe, que fica na América Central, temos aqui a placa de Nazca, tá? Fica na costa aqui que fica do lado esquerdo da placa sul-americana, tá ok? E aqui na placa, temos aqui para a África a placa africana, tá? A placa africana. Temos aqui também a placa euroasiática.
Temos aqui a placa indiana, temos a placa das Filipinas, tá? Placa australiana. Aqui no Brasil, dificilmente vai se ouvir falar em placas, em terremotos, né? Em frequência de terremotos. Por quê, professor? Por causa que ela fica, ó, você pode observar que o Brasil, né? A região toda aqui, ele fica localizado, tá, no interior de uma placa, né? Na região mais central de uma placa, que é a placa sul-americana. Então, dificilmente vai se ouvir falar em terremoto, né? Já houve, sim, alguns tremores de terra aqui no Brasil, tá? Até recentemente, mas não com grande intensidade, tá? Sendo que os terremotos, eles são medidos na escala Richter, tá ok? A intensidade deles. Então, no Chile, né, é um dos palcos onde já aconteceram muitos terremotos, tá bom? Porque o Chile fica aqui na Cordilheira dos Andes, tá bom? E ele fica no encontro entre duas placas tectônicas aqui, tá ok? Ou seja, entre a placa de Nazca e a placa sul-americana, tá ok? Aí nós vamos falar um pouquinho aqui, ó. Deixa eu trazer aqui para vocês aqui um pouco dessas placas aqui, a placa do Pacífico, tá? Temos aqui a placa das Filipinas, tá ok? E a placa euroasiática. Ou seja, no encontro dessas três placas aqui, que fica localizada o arquipélago do Japão, tá? Um lugar onde vivem constantes terremotos, essa região aqui, tá? Ela é muito assombrada pelos terremotos, tá? Tsunami, né? Toda essa área aqui, ela é muito perigosa para a população, tá? Então, muitas das vezes, essa população ela tem que se adaptar, tá? Nessa região aí são feitos alguns prédios com estruturas que elas são flexíveis, tá? Com molas nas suas sapatas, com molas nas suas fundações, para que justamente ela absorva esse tremor e não chegue a causar riscos muito graves à população, quando a movimentação dessas placas, tá? Ela é insignificante, né? Por isso eles têm essas flexibilidades. No caso delas serem muito significativas, né? E esses tremores alcançarem um valor muito alto na escala Richter, o que acontece? Pode gerar, sim, muitas inundações através de tsunamis, pode gerar muitas inundações, tá? Muitas estruturas, muitas edificações podem ir abaixo, né? Devido à magnitude desse terremoto, tá? Então, o mundo ele é dividido em 52 placas tectônicas, sendo 14 principais e 38 as menores, tá bom? Vamos seguir. Falar aqui um pouquinho aqui ainda, né? Essa parte do Japão, então a gente pode dizer aqui que ele fica situado entre essas três placas, tá? Bem localizado aqui, só para vocês observarem, tá? Essa separação aqui, para explicar, né? A frequência com que o país oriental ele sofre esses abalos sísmicos, tá ok? Magnitude com isso que acontece, tá bom? Aí aqui embaixo a gente pode perceber, tá? No modelo digital de elevação aqui, tá? Um detalhe da placa tectônica do Japão. Olha. Vocês podem observar a placa norte-americana, tá? Temos aqui a placa do Pacífico e a placa das Filipinas, ou seja, o encontro dessas três placas ele fica ali, no entre-centro disso daí, tá? Então, temos aqui o nível do mar e temos aqui o epicentro, né, de alguns terremotos que acontecem, tá? Que geram muitas catástrofes nessas cidades que ficam localizadas aqui, nesse arquipélago, tá? Onde fica o país, conhecido como o Japão, tudo bem? Então, é assim que acontecem os movimentos das placas tectônicas, tá ok? Vamos seguir. Bem aqui, ó, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre os modelos terrestres, tá ok? Devido às irregularidades da superfície terrestre, nós utilizamos assim, muitos modelos para a representação, mais simples, regulares e geométricos, e que mais se aproximam da forma real para efetuar os cálculos, tá? Cada um destes modelos tem a sua aplicação, e quanto mais complexa a figura empregada para a representação da Terra, mais complexos serão os cálculos sobre essa superfície, tá ok? Então, aqui, ó, devido a essas irregularidades, tá, nós utilizamos muitos modelos para a representação, dos mais simples, mais regulares, geométricos, se aproximando da forma real para efetuar os cálculos.
Cada um desses modelos tem a sua aplicação e quanto mais complexa a figura empregada para a representação da Terra, mais complexos são os cálculos da superfície. Observem que eu falei 2 vezes essa mesma parte. Eu fiz questão de colocar porque daí pode cair alguma questão na prova, tá? Então, eu quero que vocês fixem isso daí. Então, vamos lá. Basicamente, existem 4 modelos de representação da Terra, tá ok? Vamos lá. Primeiro é a esfera, elipsoide, geóide ou plano, tá? E aí, o que acontece? Esses 4 modelos aí, que definem, tá? São os principais modelos da superfície da Terra. E aí, o que acontece? Hoje, né, eu explanei para vocês, tá? Sobre a questão da superfície da Terra, como ela é composta, tá? Quantas e quais são as camadas, tá? Falei um pouco para vocês aí sobre a questão dessa movimentação dessas placas tectônicas, né? Questão da litosfera, hidrosfera e atmosfera, não é verdade? E agora, por final, estou falando aqui para vocês, basicamente, existem esses 4 modelos de representação, tá? Que na aula que vem, nós iremos falar, tá? E nós iremos detalhar sobre cada um desses 4, tudo bem? Então, tá. Se vemos na próxima aula, tá? Fiquem com Deus, tá bom? E até a próxima, tudo bem? Tchau!